Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coincast. E no episódio de hoje, mano, estamos voltando. Inacreditável, cara. Putz, estamos voltando. Cara, é um sonho. Porque assim, os vídeos mais assistidos das minhas redes sociais de anos, né, um dinossauro praticamente, foram de Coincasts e agora estamos voltando. Finalmente o Igor resolveu voltar a trabalhar, né? Deu ar da graça aqui. Antes tarde do que... Exatamente, tá? Vou até ligar pra Bárbara depois, né? Pra ver o nosso RH aqui, se o Igor merece um aumento ou não. Acho que não, porque ele ainda não comprovou que realmente vai voltar. Mas estamos de volta e hoje é um episódio especial. Porque eu fiz uma coisa que ninguém faz. Eu trouxe a galera das internas pra cá, entendeu? Para batermos papo. Galera das internas é o quê? Quem me atende, isso aí, quem passa os perrengues junto comigo, tá? No nosso grande parceiro Nomos. E então trago, primeiramente, aqui o nosso querido amigo... Caio Bussier. E o nosso querido amigo... Alexandre Van Bergier. Putz, com o nome desse, ninguém erra nunca. Bom, e também trago o cara da escola de investimentos que conhece todos os alunos e todas as alunas, o nosso cara que não deixa ninguém perder dinheiro, o nosso querido amigo... Marcelo Simões. É isso aí, mano. O cara, quando eu falo assim, Marcelo Simões, eu fico até emocionado, né, que a gente se conheceu. Dele. É o quê? Quero o telefone dele, pô. Não. O cara que não faz ninguém perder dinheiro. Não deixa ninguém perder dinheiro. Ninguém perder dinheiro. Depois você me passa contato. Exatamente, o Marcelo Simões eu conheci pessoalmente, de longa data, conheci pessoalmente num evento que a gente fez na XP. Vamos começar com isso aí. Simões, por favor, como eu te conheci pessoalmente e como foi o nosso amor, se é que eu posso chamar assim, o nosso amor, né, à primeira vista? Amor à primeira vista, sem dúvida. Conheci o Mister em 2017, se eu não me engano, procurando sobre Renko. Foi a primeira coisa que eu pesquisei para procurar. E a primeira pessoa que apareceu, referência, foi o Coen. E já trabalhava no mercado há algum tempo, já vivia full time de trading. E aí achei um curso do Coen lá dos primórdios, né, Coen? Coen tinha entrado para XP há pouco tempo. E foi ali, primeiro caminho, primeiro encontro com ele. Foi lá, início de 2017, se eu não me engano. Comprei o curso do Coen e aí, enfim... Estou aqui até hoje, 2023, tem alguns anos já, para cá e para lá. Primeiro encontro mesmo com o Coen foi no Master Trader da XP, um evento presencial para traders. Nunca tinha visto um campeonato daquele, né? Tinha uma série de palestras, um campeonato de trading, e foi lá que eu conheci o Coen, dali, enfim. Estreitamos bastante o laço até virar mais que professor, mentor, sócio... Enfim, amigo, né? E muitas coisas, assim, a gente foi dividindo bastante coisa e até hoje trilhando o caminho juntos. É isso. Foi que ano Master Trader? 2018. Cara, Master Trader 2018, evento da XP, eu acho que o Caio não sabe dessa. Acho que não. Cara, teve um campeonato. Quantas pessoas participaram? Do campeonato? Cara, não lembro ao certo, mas tinha por baixo ali umas 500... Por aí, por baixo. Bastante gente, tá? Campeonato da XP. O campeonato era ao vivo, lá, as pessoas operando. E eram várias baterias. Com tela e direto. Palco mesmo. Eram baterias. Várias baterias, aí os melhores iam passando para a próxima até uma final, que acho que tinha uns 8 ou 10 pessoas. Tinham 6. Qualquer ativo? Não. Era só índice cheio. Cheio? Cheio, sem contratos, limite. Imagina a alavancagem, né? Não, mas era conta demo. Conta de demonstração, Era no fim de semana, foi no fim de semana, né? Sim, mas... A Neológica rodou um simulador, né? No fim de semana, porque era sábado e domingo, né? Que aconteceu o Master Trader. O prêmio era um carro? O prêmio era um carro, 0. Carro bom. Naquela época, uns 170 mil, mais ou menos, o carro. A gente tá falando de 2018, né? Assim, já tem um tempo, né? Então, mas foi um mega evento, assim, principalmente pelos palestrantes que estavam lá também. O Coen participou de várias palestras, falou sobre vários temas muito interessantes e você vê pessoas, né? Assim, até então eu nunca tinha visto um evento daquele tamanho. Tinha acho que umas 4.500 pessoas no total gente, ali. Muita gente. Pessoal operando lado a lado, realmente é um negócio que não acontece sempre. Você não vê. É difícil, né? E eu fui até elogiado pelo Benchimol. Nunca tinha falado com ele, né? Pelo Guilherme.
fui até elogiado, porque tem uma palestra que eu fui dar, que era, eu nunca vou esquecer, eu preparei a palestra, cara, era em dupla. Era eu e um cara que a XP patrocinava na época, era um alpinista, eu não me lembro quem é o cara, super conhecido e tal. O cara tinha, a XP sempre falava, rumo ao topo, né? Então o cara, Sim. rumo ao topo, né? Tinha que botar o cara lá. Era eu e ele. Beleza. Aí eu lembro, preparei toda a palestra, tinha duração de 1 hora. Sabe quando fica aquele contador na frente? Sim. Sabe? Beleza. Aí, quando eu ia entrar na palestra, eu e o cara, alguém me falou assim, ó, o Guilherme tá assistindo essa. Caraca, Aí eu já fiquei, a perna palestra treme. lotada, assim, falei, caramba, isso que aconteceu. Eu combinei com um cara antes que cada um ia falar um pouco. Então o cara ia falar meia hora e eu meia hora. Eu me preparei pra isso. Beleza. Cara, o cara falou 57 minutos. Coen. Então tá, pessoal. Até logo. Aí, cara, Muito O que eu vou falar agora? Não, eu tava do lado do cara 57 minutos em pé e ouvindo, e o cara não sei o que falando. Legal a história, mas pô, 57 minutos, cara. Aí eu tinha 3 minutos pra falar, e aí, tipo, eu lembro que eu falei, bom, então, pessoal, É sejam isso. todos bem-vindos, o trade é isso, porque o trade tem tudo a ver com o alpinismo. Até a próxima, obrigado. Bateu palma. Aí depois o cara me falou, pô, o Guilherme elogiou você, falou que você foi resumido, mas você foi muito bem ao ponto. Eu falei, pô, recebi um elogio, né, cara? Mais ou menos Podia isso. fazer em 3 minutos. né? Não, Tem que não, fazer. não tinha, muito o cara, que não fazer. tinha. Não, e é legal que eu te falo do Master Trader, porque na semifinal tinham centenas de pessoas participando. Na semifinal tiveram 12 participantes. E dos 12, 6 eram meus alunos. Pô, isso é Pô, top, hein? Caramba. Né? Isso é top. Em 2018. Né? Né? Foi na XP mesmo o evento? Não, foi Não. No auditório ou outro local? Foi em São num Paulo. centro de convenções. Centro de E convenções. aí o pessoal ia perdendo, ia saindo, É. mas podia ficar pra assistir ou não? Sim, Não, sim, normal. Ficava tipo torcida organizada daqui É. a pouco, né? Todo mundo que se inscreveu pro evento para participar lá podia participar do campeonato, mas nem todo mundo ia operar. Entendi. Nem todo mundo entrou para as seletivas. Não quero. Entendi. Vários que eu conheci lá, que assim, a gente não conhecia ninguém pessoalmente, né? Sim. Então, você conhecia as pessoas online, né? Então, não vou participar, não é para mim. Então, eu falei, eu vou participar sim. Então, imagina, eu tô aqui. Pô, imagina a pressão, né? Não, é punk. Imagina a pressão. Punk. Aí, Todo mundo e assim, junto. você tem 30 minutos, você tinha 30 minutos para operar aqueles contratos ainda em tem. dias aleatórios. Dias Aleatórios. aleatórios. Então, a primeira seletiva eu passei, na segunda eu caí num dia de payroll. Só que assim, eram 30 minutos. Então eles pegavam assim, tipo, 28 minutos com o mercado travado, parado. Aí sai o payroll. Você não tem muito o que fazer. fazer. Com o contrato cheio do mini índice, do índice cheio, né? E vários gaps, então não é simples assim. Não, operacional. e a semifinal, ela foi exibida para todo mundo ver, já no auditório. E a final também. A final tinham 2 alunos meus, final também. Então foi muito doido. E, pô, a final, eu lembro, cara, foi um Kendall meio nada a ver que subiu, e aí ficou lateral, e aí de aleatório, né? Então meio que faz parte. Não foi aluno meu que ganhou, mas meus ficaram entre os 6 primeiros ou os 12 primeiros, já foi muito bom, né? Então isso foi uma coisa, Foi excelente. uma coisa boa. Eu acho legal que deve, pelo menos eu nunca participei de um, mas deve ser, como é conta demo, não tem aquela pressão do dinheiro de fato, mas Sim. a pressão é do teu concorrente, porque tu quer ganhar o Isso prêmio, aí. né? Então, às vezes, o cara olha a tela do outro e, rapaz, o cara tá conseguindo mais do que eu. Aí tu vai, às vezes, faz cagada, né? É. E você via também o ranking, né? O Você ranking via era online, né? O ranking era online, a galera subindo, descendo, subindo. Quem tá ganhando, quem tá perdendo, quem tá... Cara, muito doido. Nossa, deve ser muito maneiro. doido. Então você tá operando aqui, você tá vendo o pessoal ali. Pô, Teve tá na minha outro frente. depois disso? Ah, deve ter tido, mas o... Pô, Eu não participei mais Sim, nenhum. muito assim. Eu legal. acho que não teve nenhum evento desse tamanho. A Assim. gente tem que fazer, a gente tem que levar esse negócio. a Tem, gente com que certeza, fazer. com certeza. Aproveitando, já que você falou, tocou nesse ponto, a gente tem que fazer. Pra galera que tá chegando agora, né, e não conhece vocês ainda, queria que vocês falassem um pouquinho de da onde vocês são, quem vocês são, o que vocês comem, né, né, Aonde se escondem. Exatamente. Globo Repórter. Eu não falei quem, eu falei o quê, né? Então eu queria só poder saber exatamente como que é o dia a dia de um escritório que hoje é o maior escritório, né, da XP de renda variável, né? Ou seja, eu gosto de falar isso, né? A XP é a maior corretora do Brasil, né? E o maior escritório de bolsa, de traders, né, maior corretor do Brasil, pô, é maior do que a maioria das corretoras do Brasil. É, não, Sim. mas é. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da Nomos, como é que é, pra galera poder conhecer, que é o escritório que eu opero, o escritório que eu tenho parceria hoje, e é o escritório que eu tenho um time meu, esses 2 caras são os caras que lideram, né, o meu time, então que é time deles também, né? Que responsabilidade. Time Coen. Cara, fazer o quê, né? Não tinha ninguém pra escolher, acabaram com vocês. Aí eu queria saber, cadê? Aí eu queria saber. É aquele último a ser Você escolhido vê do time. a nossa né? moral, hein, cara? Você vê. Fazer o quê, né? E aí, dá loss todo mundo, quebra geral. Tamo aí, quebraram quantos hoje? Essa é a meta. Quantos metas de quebrar cliente? Brincadeira. Aí eu queria saber um pouco, como é que é o dia a dia, o escritório, como é que funciona? Quer começar?
Pode ser. Vai lá. Vamos lá. Tá um pouquinho mais tempo, Alexandre, ou vocês estão no mesmo tempo? Eu acho que é mais ou menos ao mesmo tempo. Eu entrei em pico de pandemia, abril de 2020 foi quando eu entrei lá como assessor, né? Bem, eu já posso começar já que eu já dei o pontapé inicial aqui. Você viu que ele ultrapassou, né? Já foi. Eu falo Trader. pouco. A gente joga junto, tá? É que eu falo... Isso que ele é muito time, né? Eu falo... Rompeu o Kendo, ele já Eu entrou na fui. compra e não tá nem aí, né? Não, é que eu já já dei o pontapé. E eu falo pouco também. Eu entrei na época, era BRA, né, ainda era BRA, foi em abril de 2020. Falando um pouquinho antes, eu trabalhei no mercado corporativo, sempre eu sou economista, trabalhei na área de sempre planejamento estratégico, e sempre atrás da tela, fazendo planilha e apresentações. Basicamente era esse meu trabalho. E uma curiosidade que muita gente não sabe é que na faculdade eu corria de mercado financeiro. Eu não queria de jeito nenhum ir para o mercado financeiro. Por quê? Porque todo mundo vendia ideia para mim que era, se você fosse no mercado financeiro trabalhar lá, você não tinha vida. Você ia ficar louco, enfim. É verdade, né? Que é uma verdade, né? Mas a gente acaba se apaixonando pelo negócio. Sim. Esse que é o negócio. Quando colocaram para mim, eu fiquei com medo. Falei, não quero. E aí fugia de estágio para essa área. Só que aí, um momento, eu fui demitido da minha empresa, quando eu trabalhei 5 anos. E eu não queria mais ser CLT. Eu queria ter o meu negócio próprio. Sempre foi um sonho meu. Fiquei 2 anos, assim, desempregado. E foi um período muito difícil para mim. Eu já tinha 30 anos, morando com os pais e tal. E aí eu comecei a aprofundar no mercado financeiro, que a minha faculdade não tinha um aprofundamento. Então eu comecei a ter que, por conta própria, estudar mercado financeiro, fiz uns cursos e tal, eu olhava no YouTube, seguia um monte de gente, na verdade o Cohen era um dos caras dos fofustos e fofustas, eu já seguia, para tentar encontrar o que se encaixaria melhor ali com o meu perfil também, né? Porque também eu tinha medo do day trade, assim, quando eu olhava, mas tinha medo e fui pro day trade. E aí comecei a entrar mais, peguei toda a minha rescisão e comecei a operar. E aí, para quem opera, para quem começou aí no mercado financeiro, faz day trade, sabe o que acontece no iniciante. Sabe a decisão. Sabe onde vai dar essa história. Bem, quebrei, né? Perdi tudo. E quem nunca quebrou, né, Caio? Quem nunca, né? Quem nunca? E qual principiante, né? Botando toda a grana que recebe do negócio, né? Tão arriscado quanto o day trade. Enfim, fiz o que todo mundo faz, né? Fui lá e nessa época eu comecei a estudar e parei numa estratégia chamada long short, que era só com ações. Só que quando eu fiz o curso, eu vi que não tinha muita ferramenta para poder acompanhar uma estratégia que é estatística. E aí eu era bom de planilha e comecei a desenvolver uma planilha e tal, a planilha ganhou tamanho, aí eu comecei a vender a planilha para o pessoal dos cursos que eram feitos nesse sentido. E nessa eu fiz uma plataforma, juntei com um sócio que era programador, porque programação eu não entendo nada, juntei com um sócio, e esse sócio ele era cliente da BRA. E ele começou a falar, pô, lá é bom para atendimento e tal, ou seja, desde lá, acho que foi 2018, ele já falava comigo, pô, vai pro pessoal da BRA, o pessoal me atende muito bem e tal, que eu estava passando um perrengue com outra corretora aí, não citarei nomes, e aí eu fui para lá. E quando eu fui, eu já tinha a plataforma de long short, já praticamente pronta, e eu entrei como parceiro da BRA. E aí fiquei como parceiro, e como eu moro no Rio, e o escritório no Rio ia muito, eu conversava muito com o Dani, conversava muito com o João na época, e... o Dani, que para quem não sabe, é o sócio majoritário. Dani Braga, um abraço. Daqui a pouco eu já conto a minha história com o Dani. Sócio fundador, um dos sócios fundadores. Vou ficar com ciúmes do Dani. Um dos sócios fundadores, ele me chamou em abril, ele falou, cara, você tem todo o perfil para ser assessor, porque você já traz o problema do cliente tentando resolver. E você trabalha, você tem muito esse lado comercial. E eu trouxe uma coisa, entre aspas, trauma meu, porque nessa empresa que eu trabalhei, um dos diretores falou para mim que eu não tinha nenhum tato comercial, era extremamente analítico. Então era algo que eu trouxe e falei, cara, não vou conseguir isso. Mas ele me chamou, fez o convite, fui para a BRA em abril de 2020, pandemia, não sabia o que ia acontecer, então eu fui cliente, que o meu sócio me levou, virei parceiro, virei assessor,
E aí, em 2021, fui convidado para ser sócio. Aí eu até brinco que eu fiquei, namorei, noivei e casei. E atualmente com a Nomos. Então, tenho todo o processo, desde de cliente a parceiro, a assessor e agora sócio. Então, essa é minha história com a Nomos. Vou passar agora para ali. Eu tenho Tem pequenas histórias no mercado, né? Quer falar da noitada? Posso falar? Posso Fica à falar? vontade. Eu não sei, a gente falou antes daqui, né? Quer falar da noitada? Conhecemos há pouco tempo, Sim, né? Fica à vontade, Posso falar mesmo? Ilana, Flávia, não tem nada a ver com isso, não. O que ele falar, eu não me responsabilizo, não, tá? Depois a gente vai editar emoção, mesmo, não muda nada. Grande emoção estar em frente ao nosso amigo, né? Então, a história do mercado começou lá atrás. Fiz uma escola técnica chamada Hort. E, na verdade, na faculdade eu iria fazer informática, ou engenharia de computação. Só que aí eu optei por fazer engenharia. E aí no ciclo básico você tem 2 anos, onde você pode decidir o que fazer, né? E comecei a pesquisar antigamente, lá em 1999, 2000, tá entregando, Jornal do Comércio. Eu não posso nem entregar a minha idade, né? Tá né? entregando muita idade. Falando 1999, a galera nem sabe que existiu esse ano antes. Tem gente assistindo que não tinha nascido. Nem tinha nascido, né? Certeza. Acho que é Pedro Álvares Cabral, a criação do mundo. Deus criou no princípio, Deus criou o céu. Já tá me entregando, cara? Não, fica à vontade. Depende... A gente tá com ele? Tá com 31, não? Isso. 29. Não vou mais entregar, Forçaram muito a barra agora. 29. 31, mas vocês forçaram muito. E aí comecei a me interessar por mercado, na faculdade em si. E aí fiz um estágio numa corretora chamada Egid, depois foi comprada pelo Bradesco, consequentemente... Desculpa, Egid foi comprada pela Ágora e depois pelo Bradesco. Ou seja, estou no mercado desde 2002, quando eu comecei como estagiário. E desde então, sempre foi um mercado que eu sempre quis trabalhar. Depois passei por Family Office, passei depois por escritórios e em 2019 entrei na BRA por convite do nosso amigo e... Não, porque ele me perguntou assim, só abrir um parênteses, tá? Aí me pediram indicação, eu já conhecia eles, já existia um namoro meu com eles, e aí ele pediu indicação. Você conhece alguma pessoa que pode ser assessora aqui? Aí eu falei, tipo, como, né? Que pessoa, que nível você quer? Ele falou, cara, pode ser qualquer uma. Aí, isso aqui é amigo, né? Isso que é amigo, né? Não, amigo dele e inimigo dos caras que a gente quer o Alexandre, né, cara? Brincadeira. Então, eu sempre gostei de mercado e convite do Coen em 2019. Entrei na BRA e realmente é um trabalho que eu adoro fazer. Gosto muito de ajudar as pessoas, assessorar. Eu acho que as pessoas elas precisam muito de uma pessoa por perto, de dar um bom atendimento, que infelizmente hoje a maioria das pessoas não tem em outras corretoras. E lá a gente prima muito pelo atendimento em si. E entre outras situações também, por exemplo, de você entender a vida da pessoa, de você entender realmente a necessidade da pessoa, porque tem muitos produtos que as pessoas oferecem, não só em bancos, ou em outras corretoras, que na verdade não casam com os objetivos das pessoas, mas por questões próprias, de ganhar mais, maior comissão. E lá a gente prima muito pelo atendimento em si, o que for melhor para o cliente. E eu sempre penso da seguinte filosofia. Eu gosto de ser tratado da mesma forma, eu trato da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. E é por isso que lá na Nomos, a gente sempre prima por essa filosofia em si. E graças a Deus hoje a gente já é o maior escritório da XP. Se Deus quiser, em breve, a gente vai virar uma corretora. E cada vez mais a gente vai oferecer novos produtos, sabe? Beneficiar cada vez mais os nossos clientes. É isso que a gente Eu queria perguntar para vocês dois, não sei se você vai contar a sua história de amor com o Dani, mas eu queria contar para vocês dois uma coisa legal, porque faz sentido muito com o que vocês estão falando, né? Vocês dois estão direto ligados com os clientes, vocês dois são pessoas com muita experiência, a gente já trabalhou junto antes da XP, né, da Nomos, né? A gente trabalhou junto atendendo também cliente como assessor, né? Então é uma coisa que você tem uma experiência muito grande também. E eu queria perguntar, eu não sei se é possível quantificar ou não, porque a galera que trada ou que investe não faz ideia disso. Quando a gente faz aquela planilha de juros compostos, longo prazo, né? E fazendo aportes mensais,
e crescendo, né, os juros e a pessoa no final tem um ganho, né, acumula um patrimônio bem alto, né? Sim. Eu não sei se é possível a gente quantificar isso ou não, mas a minha pergunta é possível quantificar ou não, não importa, se for até melhor, o que ganha ou o que perde uma pessoa que está em alguma corretora, porque talvez tenha a plataforma R$50 mais barato, né? Sei lá, um exemplo qualquer, ou porque paga alguma coisa a menos, ou porque não paga, ou porque, sei lá, gosta de alguém que indicou, ou está em alguma corretora, algum escritório, que é o maior escritório, sendo atendido por pessoas e não por máquinas, e não por ninguém, e não por chat, por texto, por um chat GPT ou alguma coisa. Então, vocês têm alguma coisa quantificada? Qual é o ganho do cliente? Se tem alguma história nesse sentido que fez a diferença, o cara ter sido atendido por humanos e humanos fofinhos como vocês? Fofinhos, você tinha me elevado meu nível pra fofão, né? Fofão? Fofão no meu Depende stories, do meu humor. do seu humor, dia, né? Tá bom. Eu falo que a gente é muito também, além de assessor, a gente é psicólogo, né? A gente como a gente está no mercado como trader e como investidor, fica muito mais fácil nosso relacionamento com o cliente, porque a gente vive aquilo ali, né? De fato, na nossa pessoa física. Então, quando o cliente chega com alguma dor ou com algum problema, porque assim, solucionar problema, só solucionar um problema, eu acho que um chat faz. Né? O cara entra lá, eu quero cancelar minha plataforma não sei aonde, ele coloca lá, faz. Só que, às vezes, entender o que aconteceu com o cara, perguntar o que está acontecendo. Pô, cara, você tá operando muito, você está operando pouco, você está operando muito alavancado. Entender aonde está o problema dele, isso é muito diferente. E a gente recebe muito feedback com relação a isso. O tratamento humano, né, o atendimento humano, ele não é só solucionar um problema binário, né? Ah, eu quero cancelar sim ou não. Cara, tá bom, você quer cancelar, mas o que aconteceu? A gente vai para a parte e eu trago muito das minhas experiências pessoais. Tem diversos clientes meus que eu falo das minhas dores, dos loss que eu tomei, da burrice que eu fiz, da cagada que eu fiz no trade. E exatamente para ele não fazer e talvez direcionar, porque é muito engraçado que geralmente as pessoas quando conhecem o day trade ou swing trade, que seja, elas vêm por algum mentor e ela acha que aquilo ali é o mercado financeiro. Aí, tipo, a pessoa às vezes tem uma poupança, sei lá, tem 100 mil na poupança, aí quer começar com trade no mercado financeiro. E aí ele coloca lá R$2.000 para operar. Quebrou, ele não quer mais saber de mercado financeiro. Aí você conversando com a pessoa, você entende isso. Cara, isso aqui é um pedaço do seu patrimônio que você tem que arriscar. Todo o resto aqui, uma renda fixa melhor para você, um planejamento para longo prazo. Você precisa disso, você precisa de dividendos para mensais. Então, esse bate-papo para entender mesmo o perfil, como o cliente está pensando, qual dor ele está passando, isso o chat não vai te oferecer. Ele vai binário, ele vai sim ou não, coloca lá a palavra para ele te responder. Isso é um diferencial muito grande, porque todo mundo na Nomos, a gente fala que é skin the game, né? Porque todo mundo ali opera, todo mundo ali sabe o dia a dia do trader, o dia a dia do investidor. Então, é muito diferente. Por isso, eu fui para lá como cliente, né? Eu passei dores de iniciante em outros locais, que a BRA, na época, me atendia muito bem. E fiquei. E até hoje. E vários clientes eu carrego comigo desde aquela época. Para mim, esse é o diferencial. E ele não consegue falar... Você não consegue lidar com o cliente assim, falar, como o Caio falou, sobre questão de loss e tal, porque você praticamente não tomou nenhum loss na vida. Isso. Cara, é impressionante, que a gente já se conhece há bastante tempo, a gente já tradou bastante tempo. Você esqueceu daquela situação da OGX, onde eu entrei. Tá entregando a idade. Alavancado. Cada vez mais. Ele já era experiente já tive algum Era ele e Ike Batista, entendeu? Foi nessa época eu também já operava. Eu vou te falar, gente, contar até a situação para vocês. Naquela época a gente operava, né? Opção, travas, né? Eu lembro que todos os bancos estavam comprando a GX, todos os bancos. Verdade. E, obviamente, eu como sem muita experiência na época, entrei. Lógico. Em opção. Só se falava nisso, né? Só se falava isso na mídia. Fiz travas de alta, alavancada. Aí teve uma notícia que do resultado? Resultado. Não, que parece que não encontraram postos. Isso aí. Porque era basicamente só papel lá, o OGX, né? Não tinha nenhum campo tangível, né?
Nossa, ali foi uma das, né? Acho que foi o começo do fim. Se a gente ali. contar só as vitórias, É. não tem como, né? Não, mas a própria OGX, no início, né? Eu gosto de falar isso porque, assim, eu entrei no IPO. O IPO foi mega, assim, Mega. alavancado, né? Teve um baita de um Sim. resultado logo no início. O início, tudo são flores, né? A gente começa... É fácil, né? Você tá Nossa, lá... é maravilhoso, né? E eu costumo dizer isso, o Caio pontuou bem interessante. O iniciante, às vezes, ele dá o azar de começar ganhando. Exatamente. Porque ele se enche de confiança. E acha assim, Exatamente. eu sou imbatível. Eu sou melhor que Exatamente. todo mundo. Descobri uma mina de ouro tal. E nesse caso do OGX, não foi, assim, para Não, uma com pessoa certeza. muito. Não conheço muitas histórias, infelizmente, né? Não, mas o meu minha primeira experiência no mercado foi na época da corretora, que eu era estagiário. Do meu lado tinha um cara assim que operava bastante. Ele operava mais de 2 milhões de opções por dia. E eu via, poxa, vou ganhar também, né? Botei meu salário de estagiário de R$500. No dia seguinte, virou pó. Ou seja, voltando só a essa questão do atendimento da Nomos, todo cliente que entra lá, tá? Eu sempre gosto de falar por telefone. Primeira coisa, cara, deixa eu te me apresentar, só para saber que, de fato, eu não sou um robô. Eu sou uma pessoa que quero te ajudar, quero entender. É a primeira coisa que a gente fala, né? E para mim isso é um diferencial já. A pessoa sabe com quem ela está falando de fato. Robô ajuda? Ajuda. Mas se a gente conseguir entender a situação da pessoa, poxa, você está com muita gente ainda está lá com R$1.000 para operar e não tem nem reserva de emergência. Aí eu já pergunto para a pessoa, cara, você já construiu um patrimônio, uma reserva? Qual é a tua despesa? A minha despesa é R$5.000 por mês. Cara, você já montou alguma reserva? Eu sou casado, tenho um filho. Pô, você vai colocar tudo no trade? Por que primeiro você não monta essa reserva para construir um colchão e depois você vai para o trade? Muita gente perde. E antigamente também, tem uns 2 anos, não, 1 ano e pouco, 2 anos, que a B3 ela mudou a margem. Sim. Ou seja, era R$25 e Por passou contrato. para R$150 por contrato, margem de contrato. Mini de Do mini 100 dólar, e mini dólar 150. Isso. Ou seja, aquelas pessoas que colocavam R$50, isso na época quando estava R$25 a margem, cara, não coloca. Era Você game, está né? prestes a, se realmente tiver uma volatilidade de mercado, cara, você vai entregar. Isso aí. Você vai ser Infelizmente, facilmente enquadrado. E muita gente, conversei até com uma pessoa na sexta-feira, eu expliquei para ele que o contrato à margem do mini dólar 150, do mini R$100. Ele tinha R$2.500, ele quer operar com 15 contratos de dólar. Agressivo. Aí a gente conversa, tenta entender realmente essa questão toda, não só como o Caio falou, né? Tem a parte do trade e a parte da alocação, que a gente também É bem prima psicólogo e é bem mesmo. né? importante. Bem psicólogo. Entender, isso, né? entender a situação de cada cliente. Vou até abrir um parênteses aqui. Tava até conversando com a Flávia ontem. Eu tenho feito alguns vídeos agora. Ontem foi o primeiro, né? Hoje eu fiz o segundo, mas hoje foi andando. Que é conversas na cama entre o casal, que um dos dois é trader, pelo menos. Eu botei no meu Instagram ontem, Reels, né? Eu explicando pra ela a tendência, como é que tava o S&P ontem, mostrando o retorno à média e tal. Hoje foi no elevador, né? Conversa de elevador de um casal, beleza. E aí eu tava conversando com ela, né? Porque ontem perguntaram, um cara perguntou no story, olha só a conversa. O cara perguntou no story pra mim. Cara, eu tenho um filho, ganho R$3.000 por mês, minha esposa tá grávida do segundo. Dá pra eu sair do meu emprego e virar trader? Né? E aí, é muito doido, porque tipo, a gente tem uma responsabilidade grande. Responsabilidade. Sim. Todos nós aqui, Sim. cada um na sua, tem uma responsabilidade muito grande. E aí eu fico pensando, o que eu vou responder pra um cara desse? Porque se eu falar pro cara, pô, estuda, faz o meu curso, né? Faz o meu curso, estuda, e mês que vem tu pode virar trader, larga seu emprego que eu garanto. Cara, Quebrou o cara. quebrou Sim. o cara, A quebrou família. A família. Destrói uma família, Destrói né? a família. É. E aí, eu falei, eu acho que antes de você me perguntar isso, agora já foi, né? Já tá grávida. Mas antes, você tem que se planejar. Será que realmente você precisa ter mais um filho agora? Vale a pena, de repente, ficar na conta demo. Sim. Né? Verdade. Ô, Fica na conta demo, né? Vai só testando os setups e depois, sim, na hora que você tiver dinheiro, aí entra na conta real, na hora que você souber, porque o a conta gingado. demo, pra manter na conta demo é mais barato. Muito mais barato, exatamente. Muito mais barato. Vai que você consegue sacar o dinheiro da conta demo. Essa é outra coisa. Teve uma situação lá no escritório, sim, que a pessoa ganhou
E queria ver a cor do dinheiro. Não, mas tá na conta demo, cara. Queria sacar o dinheiro, né? Até hoje Se ele tomar loss, você também vai pagar ou não? Nunca ninguém conseguiu. É. E aí, outro cara me perguntou, e também isso tem muito a ver com o nosso dia a dia, que o cara perguntou assim, cara, você quando tá... Eu tive momentos muito difíceis na vida, que eu devia dinheiro, peguei empréstimo, nada ilícito, né? Devia dinheiro e tal, porque eu tava numa situação difícil. Agiota e tal. Não. Só E aí o cara perguntou, seu momento difícil de vida, você pensou em se matar? Porque eu já recebi algumas mensagens, algumas, não é uma, não é, são 2, 3, 4, algumas, de gente pensando em se matar por causa do trade. Isso é cruel. E olha a nossa responsabilidade mais ainda. Exato, lógico. Mais ainda. Né? Porque pegou... Vocês também já passaram, acho que por isso, né? Já ouvi essas histórias. Pegou empréstimo... Não, perdeu o dinheiro todo, aí pegou empréstimo. Aí depois perdeu o dinheiro do empréstimo, pegou o empréstimo para poder tradear o dinheiro do segundo empréstimo, para poder pagar o primeiro empréstimo, depois... E aí, se não ganhou com o primeiro, não ganhou com o segundo, vai ganhar com o terceiro? Não vai, né? E aí perdeu o dinheiro de 3. E aí o cara fala, e aí? Cara, tô pensando em me matar, porque se eu me matar, eu pego o seguro e pago os empréstimos e ainda sobra 30 mil. Cara, uma pergunta, vai sobrar quanto nessa brincadeira aí de suicídio? Desculpa falar esse ponto, mas sim. É triste, né? Mas a gente passou já por uma situação. É tragicômico. É tragicômico. Não, é absurdo, absurdo. Não, e eu liguei pra pessoa e ela já estava escrevendo o bilhetinho pra família, deixando no banheiro. Cara. E ela falou assim pra mim, Alexandre, eu te agradeço pro resto da minha vida, que eu estava prestes a tirar minha vida por conta do trade. E depois, mais tarde, o Dani Braga, ele conheceu uma psicóloga, e a gente, obviamente, pagou os honorários dela, e essa psicóloga ligou para ela, ficou mais de 2 horas no telefone conversando, e graças até hoje eu falo com essa pessoa, gente finíssima, graças a ela estar numa outra situação. Isso é uma coisa que o escritório, né? Eu acho que é legal você ter um escritório bom, porque nessa hora o escritório ele preza muito pelo relacionamento com o cliente, qual a vida do cliente, né? Para onde vai o cliente. Mesmo, não é só cliente, é uma pessoa. É isso. Né? É uma pessoa. É isso que eu ia falar. Até porque, assim, eu não participei dessa ocasião, mas quando o Dani Braga, ele chama uma psicóloga para falar com a pessoa e com o cliente, ele não está olhando como cliente, até porque não faz nem, em tese, não faz parte do arcabouço do assessor. Mas ele viu uma pessoa que estava passando um perrengue absurdo. E, cara, eu tenho aqui um conhecido que pode ajudar. E ele colocou em contato. Então, eu nunca passei por algo tão extremo, mas eu já passei por... Nenhum cliente meu ligou, falou que estava prestes a se suicidar. Mas eu já passei por caras que estavam, muito deprimidos, porque tinham perdido tudo, pegou herança, perdeu, pediu para a irmã... Imagina herança, cara. Tipo assim, a vida inteira de trabalho de algum familiar, né? Do pai, o cara tinha muita grana, ele pegou herança, torrou, e eu falava com ele, aí ele inventava 1000 tipos de estratégia na cabeça dele, ao ponto que ele queria fazer trade com fundos imobiliários. Eu falei, quando eu queria gerar dividendo para ele, porque estava precisando de renda mensal, ele queria, mas tá ruim porque cruzou a média e parará. Aí, no final das contas, ele quebrou, pegou a herança do pai, que era da parte dele, queimou, pediu para a irmã vender um dos imóveis, encheu muito dinheiro, vendeu um dos imóveis para adiantar para ele a grana, ele queimou. Caramba. A irmã veio para mim, falou assim, cara, não comenta nada com meu irmão, que eu preciso investir porque eu preciso do aluguel que eu tinha, eu tive que vender um imóvel, eu preciso dessa grana agora do dividendo, porque aí eu botei ela em fundo imobiliário e renda fixa. E aí assim a gente foi enquadrando. Não, e tem gente, cara, que nem concorda e nem gosta quando eu falo isso, mas eu vou falar. Porque trader também é gente. Sim. Né? Então é importante que você possa dar essa atenção pro trader. Né? Eu falo sério, mas é brincadeira. Não, mas é óbvio, é óbvio. E eu queria te perguntar, como que é em relação a... Eles são os clientes da corretora. A gente está falando aqui de alunos, né? Você que lida com os alunos, você está pegando ultimamente muitos feedbacks, muitos relatos de alunos, um trabalho muito bom, né? Para a gente poder mostrar que a gente faz, né, um trabalho sério e dá certo o que a gente ensina, né? Minha pergunta é, o que você vê dos alunos falando? O que você vê de dificuldades ou de coisas boas dos alunos?
Deve ter coisa boa, talvez, né? Com certeza, tem vários. O que eu tenho recebido muito... parar né, de chorar, vou até enxugar as lágrimas aqui um pouco. O que eu tenho agora. recebido muito, e eu acho bem bacana isso, é a mudança de comportamento das pessoas. Eu acho que é mudança da visão, né? Assim, o cara começar a enxergar que o trade ele não vai ficar rico na semana seguinte, que ele não vai alavancar, por exemplo, com, sei lá, né? Igual, infelizmente tem umas histórias. A pandemia trouxe muitas histórias tristes, as pessoas ficaram muito mais ansiosas, enfim, por estar presas dentro de casa. Eu tive alunos que operavam com dinheiro do auxílio emergencial. Caramba. Você imagina, o cara recebe o auxílio emergencial e coloca de margem para operar. Isso que é alavancagem, né? Então, assim, e aí, Demais. como é que eu faço para gerar uma renda extra? Então, é difícil, né? Você bem esse trabalho mesmo de comportamento, de trabalhar. Então, o que eu tenho mais visto dos relatos dos alunos, que ajuda bastante, né? É ver a mudança de mentalidade das pessoas, que sabem que não vão ficar ricas da noite para o dia, que é uma construção, que é uma profissão, como qualquer outra que a gente tem, que a gente precisa se dedicar, estudar. Alguns que identificaram aonde estavam errando e começam a evoluir. Isso é muito importante também. Saber que, poxa, antes eu usava muitos contratos, operava vários ativos ao mesmo tempo, o cara começou a entender que não, eu vou usar uma técnica, eu vou escolher um ativo e vou me especializar nisso porque faz sentido ir nessa linha e não naquela. Então isso ajuda bastante fazer parte disso, né? Na escola de investimentos, poder ir ajudando as pessoas e ver que elas estão evoluindo nessa parte. Como que a escola de investimentos hoje está estruturada em relação ao que a gente oferece para os nossos alunos? Tipo, o cara quer entrar agora, por onde que ele pode entrar? Bom, vamos lá. Temos várias portas de entrada, né? Que a gente chama ali. Mas temos... A primeira porta de entrada seria o nosso acompanhamento. A gente tem um acompanhamento durante o dia, né, com o mercado rolando. Fica sempre ali. Eu e o Gerson estamos tocando com a turma. O Coen sempre aparece também fazendo as mentorias com a turma. A gente faz um acompanhamento. É uma sala fechada, com os alunos por voz, né, ligam o vídeo e conseguem ver a nossa tela. Então a gente vai discutindo o mercado, vai trocando experiências. Às vezes eu vejo alguma entrada, passo algum call. Eu sou analista CNPI, então a gente pode dar essa recomendação para os alunos, né, sobre investimentos específicos. Às vezes tem muito call de swing trade, que a gente às vezes vê alguma possibilidade também interessante, que é um trade também, é uma forma de investir. Sim. Que não precisa às vezes alavancar para poder fazer. Também vou muito nessa linha, né, de poder falar com as pessoas de educação, né, não alavanque, coloque o mínimo possível, diversifica seus investimentos. Mas a primeira forma de entrada na escola seria pelo nosso plano que a gente chama da comunidade, né, nossa comunidade mensal. A pessoa paga como se fosse no estilo Netflix e teria acesso a um conteúdo de vários cursos e o ao vivo também com a gente. Legal, legal. O cara que quer evoluir um pouco... Se quiser entrar na escola, eu boto o link depois pra você. Eu consigo um cupomzinho de desconto pra você, bem bacana. Se o cara quiser algo a mais, quer ter acesso a especialistas falando sobre diversificação, nosso professor convidado, Caio, tá lá batendo um papo com a gente. Então, sempre tem alguma forma diferente. Essas são as 10 semanas que nós separamos de lives exclusivas aos alunos. Vocês dão algum prazo mínimo para a pessoa começar a operar na conta real? Não tem prazo. Não tem prazo. Fica muito a critério de cada um. A gente, inclusive, incentiva que as pessoas comecem pela conta demo. Muita gente começa, nunca operou. Nunca investi, mas quero aprender, quero começar do zero. E a gente tem treinamento desde o zero, assim, explicando o que é uma corretora, como é que você abre conta, o que é margem, o que é renda variável, renda fixa, como você diversifica, tem tudo, né? A gente fala sobre fundos de investimentos, fala fundos imobiliários, e vai até o avançado para falar de opções, robôs, por exemplo, operações automatizadas. Então, é uma escola. Santo Jack Sparrow. Aí, ó. Alguém que conhece as estratégias. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, quando o Marcelo acabar de falar. O ponto que, voltando aqui, né? De onde eu conheço o Dani? Conheci o Dani no Master Trader. Foi ali que eu já era cliente XP e ele falou assim, vem pra BRA na época. Tinha um stand da BRA, não tinha? Sim, tinha. Foi ali que ele me captou. Foi ali que eu virei cliente da BRA. Eu lembro que tinha um stand lá. 2018. E aí conheço o Dani desde essa época. Tem um ponto que você tocou que vou gerar uma certa polêmica, que é a conta demo. Eu até fiz um vídeo, porque eu acho que muita gente usa a conta demo de muleta. E a conta demo não te treina, que é o principal pro mercado, que é o psicológico, o comportamento. Então, o que eu falo, assim...
a conta demo tem que ter um motivo. Por exemplo, o cara nunca operou, não sabe nem mexer na plataforma. Aí a conta demo funciona. É Cara, isso. onde Aprender eu clico, a boletar, como né? é que eu boleto? É isso. Agora, beleza, já entendi como é que funciona a plataforma. Quanto tempo que eu vou ficar ali na conta demo? Porque, pô, você precisa treinar o psicológico. Então, eu acho que, pelo menos eu falo, você tem que separar um capital para aprendizado que você compraria um curso tal, que você já pressupõe que você pode perder aquele capital. Mas para você operar na conta real, que seja com contrato. Porque ali você vai começar a treinar, a botar em teste mesmo como é que é você de frente pro gráfico, perda ou ganha. Né? Porque, é como eu te falei, eu já vejo muita gente usando a conta demo por muito tempo e acaba tendo ganhos, né? Aquele ganho de iniciante. Né? Quando vai para boletar, aí vai boletar 5 vezes o que boleta na conta demo e é porrada. Vai dar errado, né? Vai dar errado. Não, e até aproveitando, complementando o que o Caio falou, o seguinte, o cliente tem conhecimento, só que está tendo perdas consistentes. Assim, direto. O que falar para esse cliente? Obviamente, primeira atitude para, esfria a cabeça, volta para os estudos, ou fica um tempo na conta demo e depois você volta. Ou não, esfria a cabeça, nem vai para a conta demo, estuda e depois volta para a conta real. Sim. Ou seja, tem essas, situações que a gente vive no dia a dia. Que, imagina, você vê a conta do cliente. Você tem acesso, obviamente, né? E aí você vê que ele está todo dia perdendo, tendo prejuízos. O que falar para esse cliente? Tem alguma coisa errada, né? Primeira coisa que eu faço, para de operar. Sim. Você está correndo o patrimônio da sua família. Primeira coisa que eu falo para ele. Tem gente que perde por inúmeras situações. Teve um cliente que perdeu, o filho entrou no quarto para cumprimentar, o cara não tinha colocado stop. Caramba. O mercado foi contra. Nossa. Perdeu... Descontou do filho, né? Um valor... Já fechou a porta e porrada no filho. Tem inúmeras situações que você passa. E você, 2 meses sem mesada ou sem faculdade. E você, como assessor... assessor... Quando você perdeu aí, vou tirar a sua Imagina mesada. o filho, né? Não, eu só não bato no meu filho porque ele é mais forte que eu. Só bati fácil. Não, imagina você falar... O que você vai falar para o cliente, né? E aí, nessas situações que a gente passa também, né? Não é só, sabe? A gente vê vários casos. E a gente tem que ir lá falar, cara, se você não parar, o que vai acontecer com o teu patrimônio? Sim. O que não tem, na verdade, pessoal, em corretores de corretagem zero. Sim. Porque não tem atendimento, né? Você não tem a pessoa ali por trás. Você não tem... É por isso que a gente, aquela velha máxima, o barato pode sair caro. Com certeza. Não existe almoço grátis. O cara paga por um serviço e vou te falar, falar, gente, para você, né? é uma corretagem na Nomus, é uma corretagem super acessível, cara. Frente a tudo que ele vai ter à disposição. Não só atendimento, conteúdo, Com sabe? certeza. Não, conteúdo... Muita eu coisa recebi bacana. vários alertas já da Nomus aqui, enquanto estava aqui, dólar, e falei, caramba, eu tô no meio do negócio, trade news. Ou seja, as pessoas, quando elas vão escolher uma corretora para operar, cara, elas têm que olhar tudo. Não é só corretagem zero. Mas eu entendo o iniciante porque ele não tem noção disso Sim, tudo. Não tem. Ele não enxerga. Foi isso que eu comecei falando no início, né? Assim, às vezes R$50 faz diferença. Isso que eu ele não perguntei, enxerga. se tinha como quantificar isso. Não, porque... geralmente quem chega, ele vai comparar custo. Como se fosse um produto. Compara custo. E ele fala que eu não tenho dinheiro, então eu vou começar onde não tem custo, porque Foi o que aconteceu mais comigo. barato. acaba sendo barato, que sai muito mais caro para ele. Eu passei Essa pessoa por nunca isso. ficou pendurada ali com a operação e não e aí eu tinha passei quem por ligar isso. para poder pedir ajuda. Mas sabe o que é isso? Cujo aprendizado. O cara vai para corretagem zero, cujo aprendizado. Depois ele vê que o mercado é totalmente Eu diferente. tinha uma pergunta para o Coen, mudando, eu queria fazer tem um tempão já. Tipo, quando você... que tem a ver, mas não tem muito a ver. Mas depois que nasce o primeiro filho, você como operador, como trader, muda alguma coisa? Cara, então, na verdade, eu nem me lembro quando nasceu meu primeiro filho, então fica muito difícil. Nem faz tanto Ó, tempo o Danha nasceu em 2007. Vamos fazer recapitular aqui. Tá com 15? Tá com 15. 2007, eu já tradava... Eu passei a tradar full time em 2009. Então não mudou nada, porque ele nasceu e eu não tradava ainda full time. Entendi. Mas o Davi nasceu em 2010. Muda sim, óbvio que muda, tá? Pelo que eu vejo e pelo que obviamente com o filho. Por quê? Porque... Aí, cara, aí é um assunto para um podcast inteiro falar sobre isso, né? Porque é muita coisa. Mas
Em resumo, eu acho que o trade, ele traz uma pressão muito grande para você em diversos aspectos. Você, quando vê na telinha o teu profit, o dinheirinho subindo e descendo, subindo e descendo, você não tem a menor ideia, ainda mais quando o mercado está lateral. É assim, quando você entra no teu trade, o trade anda logo, é ótimo. Pô, cara, graças a Deus já dei o game. Ou já puxou o stop lá pra cima, se descer tá tudo certo, Tá tudo dinheiro certo. no bolso. Eu penso isso às vezes. Eu vi um feed teu que você estava torcendo. Vai. Assopra. Não posso falar nada, porque a gente também torce. Claro, a gente é torcedor. Torce, né, cara? A gente é torcedor. Mas assim, eu acho que existe uma pressão muito grande, mas acho que quanto mais você treina isso, eu gosto muito de pensar nisso, quanto mais você treina, igual qualquer coisa na vida, né, corrida, sei lá, quanto mais você treina, mais você se acostuma com aquilo, mais aquilo se torna uma coisa gradativamente automática, e mais aquilo se torna uma coisa do seu dia a dia, mais você se torna especialista naquilo, e mais você se torna, eu acho que a sua carcaça fica mais forte e aceita mais porrada, porque o mercado te dá muita porrada. Por melhor que você seja. Não existe esse negócio, não, eu sou muito bom, então... Cara, hoje, tava tradando, e o mercado tava totalmente lateral, o índice. Totalmente lateral. Eu falei, ó, galera, vai cair, não porque eu faço previsão do futuro, né, mas porque... Poxa, era uma tendência... Jogar verdade, tem uma bolinha de cristal ali assim, não, tá? Era tendência de baixa. Eu falei, olha só, tem uma pernada de queda enorme, clássica, depois tá lateral, né? E depois o mercado vai cair. Isso é fato, porque pode não cair, pode subir. Se subir, eu não vou comprar, porque aí aconteceu alguma notícia, teve alguma coisa, tudo bem, eu não vou comprar, vou trabalhar na venda hoje. Isso é fato, às vezes no meu morning call. E aí o mercado ia, subia, descia, só que subia. Eu falei, cara, tá subindo muito, vou comprar? Não. Eu falei que eu não vou comprar hoje, que é tendência de queda. E aí o mercado começou a cair, e aí eu falei, cara, agora eu vou. Aí eu entrei no trade, aí o trade chegou lá, dá R$1.500, o objetivo era 6. Chegou a dar R$1.500, e aí eu falei, quer saber? Vou ajustar o loss para o preço de entrada. E que aí eu fico tranquilo. Aí ele voltou pro meu preço de entrada. E te tirou e continuou. Me tirou, e depois desabou muito mais do que os R$6.000, que era o meu objetivo. Violinada, né? Pelo menos eu não fiquei no prejuízo. Eu perdi R$5, que eu fiquei negativo. Aí tirei um print, mostrava na Flávia. Eu falei, ó, tô no loss hoje. Ela, pô, sério, que pena, mas eu vou te apoiar, eu te apoio mesmo assim. Aí mostrei R$5. Ela falou, você está perdendo R$5? Falei, Eu te dou aqui. Mas depois no dólar eu virei o jogo e graças a Deus consegui ganhar. Coen, e se o Dani e o Davi optassem por ser traders? Cara, então... O que você faria? Boa pergunta. Eu apoiaria. Eu acho que é legal. Eu buscaria dar minimamente, enquanto pai, um desconto para eles na minha mentoria. Boa, eu ia te perguntar isso. Você ia falar exatamente isso aí. Você perguntou da escola, eu ia falar claro. Qual é a evolução. Talvez deixaria parcelar e tal, mais do que o normal. Se falar comigo, eu dou um cupom. Se falar comigo, eu tenho um cupomzinho de desconto. Beleza. Se falar comigo, eu tenho um cupom de desconto. Vai falar contigo, que seja. E é assim, mas é assim, cara, o Dani, ele quer fazer engenharia. Igual a mim, não quer ser trader, quer fazer engenharia de produção. Mas você queria ser trader? Eu ia te perguntar, não. Então aí, também no caminho. Eu também não, sou engenheiro, também não ia ser trader. Exatamente. Temos engenheiros aqui na mesa. Sabe quando o Dani falou, que papai quer ser engenheiro? Aí o Coen, ufa. Graças a Deus. E o Davi quer ser médico. Expressão. E o Davi quer ser médico, igual a Flávia. Então um quer ser o pai, outro quer ser a mãe. E aí isso mostra o quê? Que na verdade não é o que a gente ensina. Sim. É o exemplo que a gente dá. Exatamente. Então o exemplo é muito importante. Aí é legal, porque nessa hora você pega o teu exemplo da tua vida pessoal e consegue trazer para o trade, que a maioria das pessoas não consegue, que acha que é totalmente... Não, trade é uma coisa e a vida pessoal é outra. Não, as duas coisas se complementam, se combinam no final a mesma coisa. Então, você consegue pegar o exemplo da sua vida pessoal e levar para o trade, cara, é muito bom, desde que na vida pessoal você seja um bom exemplo. Então, né, seja um bom exemplo na vida pessoal para que você no trade também consiga ser. Isso é muito, muito importante, dá muito certo. Perfeito, Coen. Lembrei de uma coisa aqui. Você sempre fala das pessoas poderem se espelhar em alguém para poder evoluir. Sim. Se alguém tivesse que se espelhar em você, o que você diria daquele cara que eu te conheci lá em 2017? Tinham 15 mil seguidores no seu YouTube, com aquela com um quadro verde atrás de você e você gravando vídeos. O que você faria de diferente desde aquela época para agora, para as pessoas poderem se espelhar e falar assim, poxa, eu quero ser igual ao Coen, eu quero seguir os passos do Coen?
Profundo, hein? Essa fiquei agora até emocionado. Lembrou da tela verde? Fiquei até emocionado agora. Cara, então, eu acho que... Eu já falei algumas vezes que... Foi antes dessa época, tá? Mas uma coisa importante que eu já pensei em desistir muito. Quando eu migrei para o trade full time, eu pensava em desistir todos os dias ou quase todos os dias. E eu cheguei a mandar currículo, né? E, poxa, engenheiro, formado, tendo experiência e tal. A minha sorte é que ninguém me aceitou. Né? Senão hoje eu estava em algum lugar e não estava tradando, não estava onde eu estou. Não estava satisfeito. Né? Ou não. Ou não. Ou não estaria satisfeito. Mas estaria lá porque pelo menos é quem me aceitou. Então acho que é uma coisa legal, né? Uma coisa que para mim conta muito dentro de diversas coisas. O fato de não me contentar com pouco, isso não tem a ver com ganância, tá? O fato de não me contentar com pouco é uma coisa que me ajudou a crescer. O fato de pensar grande, o fato de... Né, meu pai falava isso já antes do... pense grande, meu pai falava, pensar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Ele sempre falou isso para mim. Então, o fato de você pensar grande, o fato de você, né, sem clichê, mas é verdade, mirar na lua, mas pelo menos para poder acertar as estrelas, né, isso também é uma coisa que para mim conta muito. E, cara, eu penso sempre muito grande. Às vezes, cara, eu posso estar muito longe dos meus objetivos, mas muito, 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 muito. Mas assim, muito, 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 muito. E 95% das pessoas, ou 99% das pessoas desistiria ou pensaria em ir para outro lugar, ou outro atalho, ou se contentaria com o que tem, tá bom, o que tem tá bom e tal, que a maioria das pessoas que estão na média pensam assim. E eu não sou assim, eu não penso assim, porque, cara, não tô aqui para isso. Se eu tô aqui para isso, deixa que outra pessoa faça isso. Não, eu quero fazer o melhor, quero fazer meus objetivos. Então, assim, eu passo por muitos desafios. Eu acho que isso é uma coisa legal a pessoa se espelhar, né? Eu passo por muitos desafios. Eu gosto de buscar os desafios mais difíceis. O que o T. Harv Eker fala no Os Segredos da Mente Milionária faz muito sentido, né? A frase não é exatamente essa, mas se você optar por um caminho difícil, você vai ter uma vida fácil. Se você optar por um caminho fácil, você vai ter uma vida difícil. Infelizmente, as pessoas buscam sempre o caminho mais fácil. E elas acabam tendo uma vida mais difícil. E eu, não sei por que motivo, mas eu sempre busco os caminhos mais difíceis em tudo que eu faço. Tudo tento fazer diferente. Eu tento não. Eu faço diferente, eu não tento, tá? Tudo eu faço diferente, tudo eu quero ser o que ninguém faz. Às vezes eu me dou mal, porque às vezes nem o mercado está preparado para aquilo. Estou muito na frente, até demais do que à frente. Né? Mas, na maioria das vezes, eu tendo a ganhar, eu tendo a ter resultados melhores nos meus negócios, no relacionamento, na vida, porque eu busco coisas que a maioria das pessoas não está nem enxergando. Então, é também aquela frase, né, que eu aprendi com a PNL, Programação Neurolinguística, que ele fala buscar enxergar onde não consegue se ver. Né? Então, ou seja, enxergar coisas que ninguém consegue ver. Então, eu tento sempre enxergar essas coisas para poder chegar a lugares que ninguém chega ou que eu mesmo não tenha chegado para poder, né, alcançar e alçar voos maiores. Então, acho que isso vale para tudo, para a vida e para o trade também. É uma cópia, né? A vida não deixa de ser exatamente o que você está fazendo no trade, o trade também não deixa de ser o que você está fazendo na sua vida. E é uma evolução de ambas as partes, né? As pessoas tendem a evoluir sempre muito nessa linha, né? Destacar uma outra coisa que eu conheço o Coen há bastante tempo, então escutei ele falar uma vez, acho que pro Dani, se eu não me engano isso. Existem dois tipos de pessoas, né? As pessoas que estão na plateia batendo palma ou as que estão em cima do palco para receber as palmas. Cada um tem que se identificar naquilo que você faz melhor, né? Tem pessoas que foram feitas para estar acima do palco e estar ali assumindo a dianteira de tudo que você está fazendo, né? Então é bem isso. A questão... Desculpa. Mas vai lá. Não, eu vou falar que a questão é que muita gente quer estar no palco, mas não passa pelo processo, né? Então, o que a gente vê é muita gente querendo as coisas e fazendo muito pouco. Ou quando surge alguma dificuldade, não quer mais, desiste no meio do caminho. Escolhe o caminho mais fácil, né? E a nossa vida se fosse botar um gráfico de subida, mas é uma renda variável, né? A gente vai, sobe, cai um pouco, fica mal, mas se a gente persiste, a tendência é de alta, a gente vai subindo, né? Eu passei por momentos muito difíceis, esses 2 anos que eu fiquei desempregado, para mim, psicologicamente, eu fiquei deprimido. Então, foi um momento que eu perdi o suporte. E aí depois, mas mantive a persistência e as coisas foram dando certo. Se você não... É só não parar, né? Não parar e ir tentando. É isso. Desistir não pode ser uma opção, né? Exatamente. Com certeza. Gostei. Desistir não pode ser uma opção. Mas, infelizmente, não temos mais tempo para ficar aqui. Mas, certamente, no próximo...
na próxima vez que eu estiver aqui, eu vou chamar vocês novamente, porque valeu muito a pena. A gente nem conseguiu falar a metade. Ficou faltando falar de robô, ficou faltando falar de mindset, ficou faltando falar de Das noitadas, tanta vocês coisa. dois. As noitadas eu não posso falar. Nossas esposas Eu queria pular podem isso, ver. Caio, mas como você tocou Não, no isso assunto, é um momento da nossa infância, né? Recente, que eu não posso nem falar sobre isso. Ó, se você tá aí, gostou desse vídeo, deixa o seu like, indica para todo mundo que você conhece, amigos e inimigos também merece, sogra e demais companheiros e companheiras. E aí o seguinte, Nomos quer ser atendido por nós, por esses caras feras, pelo time Coen. O link vai estar aqui embaixo para você ser atendido por nós, ou QR Code, o que colocar aí para vocês. E quer vir para a escola de investimentos, esse cara aqui atende você com toda a equipe também, o link, o QR Code, alguma coisa vai ser postado aqui. Gente, obrigado, vocês são incríveis e eu adorei. Show de bola. Também adorei participar e uma honra participar aqui com você, esse chamado que você... E eu tava super nervoso, mas, pô, foi muito tranquilo bater papo aqui. É uma honra Que e bom. pra mim é uma emoção estar em frente a essa pessoa. Tamo Eu junto. não falo nem com ele. Tamo junto. Fala o Tigão. Tamo junto, mister. Valeu, Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Marcelão,